Oi, crianças, tudo bom? Vamos dar continuidade às nossas lições. Agora nós já estamos na quinta lição da nossa revista, né? E o título da nossa lição hoje é Cartas a um Jovem Pastor. O nosso versículo está onde? Como sempre, na Bíblia, que é a palavra de Deus, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. E o nosso texto básico, criança, está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz o seguinte, eu vou ler para vocês. 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Amém, crianças? Vocês lembram que eu sempre falo que a Bíblia é um manual? Realmente, ela é um manual que nos ajuda, nos dá instruções para toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento das nossas vidas. Amém, criança? Mas para que funcione esse manual, a gente tem que seguir todas as regras de acordo com o que nos foi ensinado. Amém? Hoje eu trouxe para vocês uma carta. Não, duas cartas. Não fala que é cartas para um jovem pastor? Trouxe duas cartas. Quem será que mandou essas cartas? E essas cartas são diferentes, né? É porque antigamente as cartas não vinham em envelopes como vem agora, não. Era nos pergaminhos, que eram abertas assim e lidas, né? Essa era assim a maneira das cartas. Essas cartas, vocês lembram de Timóteo? Que era um menino que a avó dele, a senhora Lloyd, e a mãe dele, a senhora Eunice, desde pequeno, desde que ele era bem pequeno, elas se preocuparam em ensinar a palavra de Deus para Timóteo. Então, essas duas cartas que eu falei para vocês, ela também vai servir para nós. Nós vamos estudá-la, né? Durante a semana, eu gostaria que vocês lessem, são poucos capítulos, e lessem essas duas cartas, né? Que foram escritas para Timóteo pelo apóstolo Paulo. Quando Timóteo ficou adulto, ele foi convidado por Paulo para fazer as viagens missionárias. Vocês lembram disso? Que Paulo viajou com Silas, com Barnabé e viajou também com Timóteo. Tempos depois, Paulo continuou as suas viagens missionárias e aí ele já foi sozinho e deixou o jovem pastor Timóteo cuidando de uma igreja lá em Éfeso. E nessas duas cartas que Paulo fez para Timóteo, ele se preocupou em dar instruções da maneira como Timóteo deveria se comportar como pastor e também a maneira como ele deveria ensinar as pessoas na igreja que ele estava pastoreando. Vamos ver como Paulo
começou as cartas, olha só que lindo. A primeira carta, olha como Paulo começou falando para Timóteo. Vou ler para vocês. 1 Timóteo, né? Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, escrevo esta carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Essa foi a primeira carta. E nessa carta, Paulo chamou a atenção de Timóteo, né, para continuar desenvolvendo a sua fé com firmeza, a crer no que Deus havia falado para ele, a ter firmeza na fé, e também a ensinar corretamente a palavra de Deus para as pessoas que precisavam ouvir o que Timóteo estava pastoreando. Ele também se preocupou nessa primeira carta de explicar sobre a necessidade de Timóteo ser um bom cristão, né? E também de dar bom testemunho. E ele também, nessa primeira carta, Paulo se preocupou em ensinar a Timóteo a prestar atenção, porque havia falsos profetas, né, que ensinavam a palavra de maneira incorreta. Então, Paulo deu todas essas instruções para Timóteo. E também nessa primeira carta, ele se preocupou em falar para Timóteo como orar e adorar a Deus de maneira correta. Na segunda carta, crianças, que é o 2 Timóteo, por isso que são duas cartas, primeira carta a Timóteo e segunda carta a Timóteo, olha só como Paulo começou, lindo também. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que ele, Deus, né, prometeu por meio da fé em Cristo Jesus, escrevo esta carta a Timóteo, meu filho amado. Lindo, né? Paulo conhecia Timóteo e sabia que Timóteo realmente era um filho amado que obedecia à palavra. E nessa segunda carta, Paulo se preocupou em lembrar a Timóteo que o espírito de medo não vem de Deus, para ter firmeza, para não ter medo, dar bom testemunho sem medo, falar de Jesus Cristo sem medo. Ele também se preocupou em falar a Timóteo que Timóteo tivesse paciência de ensinar a palavra àquelas pessoas que ainda não conheciam Jesus e precisava arrepender-se dos seus pecados, que ele deveria fazer isso com paciência e usar também a palavra para fazer as coisas com responsabilidade enquanto pastor. Olha só, Timóteo lia aquelas cartas com cuidado. E nós, crianças, também devemos ler essas cartas com cuidado e fazer de acordo com o que manda o Senhor Jesus. Mas hoje, além disso, eu tenho também um desafio. Paulo, como bom professor e dedicado professor, ele ensinou Timóteo a como dar bom exemplo. E vocês vão descobrir para a tia Creuza quais são essas coisas de dar bom exemplo através dos seguintes versículos. Vocês vão olhar em 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 1 e 2. 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2.
A outra maneira de como dar bom testemunho está em 1 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 12. A outra maneira está em 1 Timóteo 6, capítulo 6, versículo 8. E a última maneira de como dar bom exemplo, que eu vou deixar para vocês, é em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até o 17. Amém, crianças? Então, que a lição de hoje nos ensina a termos cuidado, a ler a palavra, a usar esse manual com toda a atenção. Amém? Então, no sábado, vocês vão apresentar essas 4 maneiras de como Paulo ensinou a Timóteo a dar bom exemplo para tia Vanusa. Beleza? Tia Vanusa aguarda vocês. Que Deus abençoe vocês durante a semana, que vocês possam ler as 2 cartas a Timóteo e que possam crescer na fé e no conhecimento da palavra. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque nós temos a Bíblia, que é a tua palavra, e ela nos ensina todas as maneiras que devemos te seguir, que devemos fazer, que devemos dar bom testemunho, falar de ti às outras pessoas, está tudo neste manual. E nós queremos colocar Jesus Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima lição. Tchau, crianças.